Antes de que caísse a última cortina da Segunda Guerra Mundial, os engenheiros do Terceiro Reich já tinham construído coisas que o mundo levaria décadas para compreender. Das costas do Báltico, Wernher von Braun lançou o V-2, um projétil que caía sobre Londres a velocidade supersônica antes que soasse o alarme de advertência. O Messerschmitt 262 cruzava as formações de bombardeiros aliados a uma velocidade que nenhum artilheiro podia seguir com suas torres. O Jagdpanther destruía 3 Sherman em 40 segundos a partir de posições que ninguém conseguia localizar, com um canhão capaz de perfurar a blindagem soviética a 2 quilômetros de distância. Estes feitos não surgiram do acaso. Atrás deles operava uma maquinaria de engenharia bélica sem precedentes, impulsionada pelo desespero, pela genialidade e, em muitos casos, pela loucura ideológica de um regime que confundia a monumentalidade com a vitória. Em 18 de julho de 1944, o tenente Richard Leonard, da 8ª Força Aérea Americana, redigiu um relatório de combate com uma frase que os analistas de inteligência em Bushy Park sublinharam antes de enviá-lo aos seus superiores. Descrevia um aparelho que tinha cruzado a formação de B-17 a uma velocidade que nenhum dos artilheiros tinha conseguido seguir com suas torres. Não houve tempo para reagir. O objeto simplesmente apareceu no céu alemão e depois desapareceu. O que Lenert descrevia era o ME-262, e a sua origem não estava em 1944, mas em janeiro de 1939, quando a companhia Messerschmitt recebeu do Reichsluftfahrtministerium, o Ministério da Aviação do Reich, conhecido como RLM, uma especificação para um caça experimental com propulsão a jato. Os engenheiros Woldemar Voigt e Ludwig Bölkow lideraram o design da célula enquanto os motores se desenvolviam em paralelo na Junkers, sob a direção de Anselm Franz. O problema era que os motores exigiam materiais que a Alemanha não podia obter em quantidade suficiente. As palhetas de turbina do Jumo 004, as peças que giravam dentro do motor a 800 graus centígrados, precisavam de ligas de níquel e cromo. O bloqueio aliado tinha convertido esses metais em escassez permanente. Franz encontrou uma solução de engenharia, um sistema de refrigeração por película de ar que resfriava as palhetas mediante correntes internas e permitia utilizar materiais de menor qualidade. Funcionava, mas a um custo. Cada motor durava apenas 25 horas antes de necessitar de uma revisão completa. Cada ME-262 em serviço ativo consumia 2 revisões de motor por cada 50 horas de voo. Era um problema técnico enorme. O problema político resultou ainda mais devastador. Em 23 de maio de 1943, em Berchtesgaden, Hitler interrogou o general Erhard Milch sobre se o ME-262 podia transportar bombas. Milch respondeu que sim, sem prever o que viria depois. Hitler, obcecado desde o fracasso em conter o desembarque aliado na Normandia, com a ideia de um bombardeiro de alta velocidade que destruísse as cabeças de praia antes que pudessem se consolidar, ordenou reconverter o ME-262 no que chamou de Blitzbomber, o bombardeiro relâmpago. A decisão era tecnicamente absurda em 3 níveis diferentes. O avião não tinha sistema de mira de bombardeio. Seus motores respondiam com perigosa lentidão às mudanças de potência durante manobras de evasão, o que convertia cada saída de bombardeio em um risco adicional. E a carga de bombas reduzia a sua vantagem de velocidade até quase eliminá-la, que era a única razão de ser do aparelho em combate. O general Adolf Galland, inspetor-geral dos caças da Luftwaffe, confrontou diretamente Göring e depois o próprio Hitler. Explicou-lhe tudo isso com os dados na mão. Explicaram-lhe, sem muito tato, que as suas objeções não seriam consideradas. Os meses que se seguiram, de meados de 1943 até o final de 1944, perderam-se em conversões forçadas, testes fracassados e reversões técnicas. Esses meses representavam a diferença entre uma arma que poderia ter alterado o equilíbrio aéreo sobre a Alemanha Central e uma que chegou quando esse equilíbrio já era irreversível. Quando o Jagdgeschwader 7, sob o comando do major Theodor Weissenberger, começou operações de interceptação em novembro de 1944, os resultados em combate confirmaram tudo o que Galland tinha argumentado.
a JG-7 destruiu mais de 400 aviões aliados confirmados. A unidade de elite Jagdverband 44, que o próprio Galland conseguiu finalmente organizar com os melhores pilotos disponíveis e que entrou em combate em fevereiro de 1945, acumulava vitórias a um ritmo que nenhuma unidade de combate convencional podia igualar. Mas diante dos 9.000 aviões aliados que operavam sobre a Alemanha nesses últimos meses, nem 300M e 262 operativos no seu melhor momento podiam reverter a maré. A margem de superioridade tática era real, a escala do desequilíbrio estratégico era maior. Os aliados, enquanto isso, não esperaram passivamente. O general Karl Spaatz, comandante das Forças Aéreas Estratégicas na Europa, autorizou em outubro de 1944 patrulhas específicas sobre os aeródromos onde operava o ME-262. Os pilotos aprenderam duas vulnerabilidades concretas do novo avião. Primeira, os motores turbojato precisavam de vários segundos de partida antes de responder com potência completa. Segunda, durante a decolagem e o pouso com os motores no mínimo e o avião a 200 metros do solo, era tão vulnerável quanto qualquer outro. O tenente-coronel James Selman, do 357º Grupo de Caça, derrubou o primeiro ME-262 confirmado em voo rasante sobre a pista de Lechfeld em 26 de agosto de 1944, atacando o aparelho quando tocava a terra. Depois veio a tática sistemática. Não interceptar em voo, onde era impossível alcançá-lo, mas sim no momento de maior fragilidade, nos segundos da decolagem e do pouso. Das 1.433 unidades produzidas, que incluíam o caça Schwalbe, o bombardeiro Sturmvogel, o caça noturno Nachtjäger e uma variante de reconhecimento, menos de 300 estiveram operativas simultaneamente em qualquer momento. O combustível J2 era escasso, os pilotos treinados em turborreatores ainda mais escassos, as pistas alvo permanente da aviação aliada. No final da guerra, as equipes de inteligência técnica aliadas competiram com urgência real pelos exemplares capturados. O que encontraram nos hangares alemães informou diretamente o desenvolvimento do North American AF-86 Sabre estadunidense e do MiG-15 soviético, os dois caças que combateriam sobre a Coreia 5 anos depois. As asas em flecha do ME-262 e os princípios do JUMO-004 converteram-se nos alicerces da aviação militar do pós-guerra. O ME-262 não ganhou a guerra para a Alemanha, mas definiu os termos técnicos da seguinte: às 11h34 do dia 2 de agosto de 1944, o sargento de radar da estação Chainholm em Pevensey, na costa de Sussex, registrou um contato incomum. Velocidade estimada: 740 km por hora, altitude 9.000 metros, rumo em direção ao interior da Inglaterra. Nos 14 minutos seguintes, 3 Spitfire Mk-14, os caças mais rápidos em serviço ativo da RAF, foram vetorados em direção ao contato. Nenhum pôde se aproximar a menos de 2 quilômetros do objetivo. O intruso virou sobre Southampton e regressou ao continente sem ter sido interceptado. O Arado 234 era a materialização de uma ideia que a Luftwaffe tinha perseguido desde 1940. Um avião de reconhecimento que operasse acima da velocidade de qualquer interceptor inimigo. A equipe de design de Walter Blume na Arado Flugzeugwerke, em Brandeburgo-Neuendorf, recebeu a especificação original em abril daquele ano e respondeu com um design de uma pureza aerodinâmica notável para a época. O fuselagem era um tubo de seção quase circular, com uma cabine envidraçada no nariz que dava ao piloto visibilidade panorâmica em todas as direções. 2 motores Junkers Jumo 004B estavam suspensos sob asas de perfil delgado. Não havia armamento defensivo de nenhum tipo. A velocidade era a única defesa e, dado o rendimento do aparelho, resultou ser suficiente. Os primeiros protótipos usavam um sistema onde o trem de decolagem era abandonado sobre a pista, enquanto o pouso era realizado sobre 3 patins retráteis sob a fuselagem. Esta solução eliminava o peso do trem de pouso convencional, mas criava um problema operacional insuperável.
O avião ficava imobilizado após pousar, incapaz de mover-se por seus próprios meios até a pista de decolagem. Os protótipos do V5 ao V8 adotaram o trem retrátil triciclo padrão, com o qual o AR-234 chegou finalmente à produção como modelo B. O Versuchsverband OBDL, uma unidade experimental sob controle direto do alto comando da Luftwaffe, recebeu os primeiros AR-234B, operativos em julho de 1944. Os voos de reconhecimento que se seguiram cobriam os portos do Canal da Mancha, as instalações aliadas na Normandia e as linhas de comunicação na França. As fotografias chegavam aos centros de inteligência alemães com uma regularidade que nenhum sistema de defesa aliado podia interromper. Os fotointérpretes do Comando de Inteligência da RAF sabiam exatamente o que isso significava. A Alemanha podia continuar vendo com precisão tudo o que os aliados faziam em terra, e não havia forma de impedi-lo enquanto esse avião existisse. A variante de bombardeio, o AR-234B2, adicionava uma dimensão nova ao problema. O sistema de bombardeio utilizava uma mira LOTW-7K assistida por piloto automático. Na aproximação do objetivo, o piloto ativava o piloto automático, que mantinha rumo e altitude de forma estável e deslocava-se fisicamente em direção à mira situada no nariz envidraçado do avião. Dali calculava a solução de tiro, ativava o lançamento e recuperava o controle manual antes de iniciar a manobra de evasão. Era um procedimento que exigia prática e uma serenidade considerável sob fogo antiaéreo, mas que em mãos de pilotos treinados proporcionava uma precisão razoável para um avião que nenhum interceptor inimigo podia alcançar. O episódio mais dramático do AR-234 em combate foi a campanha contra a ponte de remagem em março de 1945. Em 7 de março, a 9ª Divisão Blindada do Exército dos Estados Unidos capturou a ponte Ludendorff sobre o Reno antes que os engenheiros alemães pudessem explodi-la. Era uma catástrofe para o comando alemão. A única travessia do Reno que permanecia intacta podia se transformar em uma cabeça de ponte que abriria o caminho em direção ao interior do Reich sem obstáculos naturais. As unidades de AR-234B2 do 9º-KG-76 executaram missões de bombardeio contra a estrutura. A concentração antiaérea aliada na área era a mais densa de toda a frente ocidental. Os AR-234A atravessaram repetidamente lançando bombas de 500 kg que danificaram a estrutura, mas não a destruíram. A ponte desabou em 17 de março, 10 dias após a sua captura, devido às suas próprias tensões estruturais acumuladas. As 210 unidades produzidas foram estudadas com detalhe pelas equipes técnicas aliadas que capturaram exemplares na base norueguesa de Stavanger e em aeródromos alemães do norte. Seus princípios de design, a aerodinâmica limpa, a disposição dos motores sob as asas, a cabine integrada no nariz, influenciaram os programas de bombardeiros a jato de vários países durante a década seguinte. Em 5 de novembro de 1942, sobre o Cáucaso, um piloto de 20 anos chamado Erich Hartmann derrubou o seu primeiro avião soviético. Pilotava um Bf-109. A tática que usou nesse dia era a mesma que usaria nas 352 vitórias confirmadas seguintes, todas elas no mesmo tipo básico de avião, convertendo-o no piloto de caça com mais derrubadas verificadas da história militar. A tática era simples na sua descrição e extremamente difícil na sua execução. Aproximação a partir do ponto cego traseiro e superior do adversário, aproximação até a distância onde era impossível errar, rajada de menos de 2 segundos e manobra de escape antes que o objetivo pudesse reagir. Hartmann dizia que era preciso ver o alvo encher completamente o visor antes de disparar. O Bf-109 foi desenhado por Willy Messerschmitt e sua equipe em resposta à especificação técnica RLM 702 de 1934, que pedia um caça moderno para substituir o biplano Heinkel He-51, com o qual operava a Luftwaffe recém-reconstituída. A filosofia de design era radical para os padrões da aviação militar alemã de então: o mínimo peso possível e o máximo aproveitamento da potência do motor.
A fuselagem era de seção mínima, apenas o necessário para o piloto, o motor e o combustível. A asa era pequena, o que exigia flaps de alta eficiência para manter velocidades de aproximação manejáveis em terra. O motor Jumo 210 dos protótipos foi substituído pelo Daimler-Benz DB600 e na versão E, que entrou em combate com a Legião Condor na Espanha em 1938 e depois na campanha da Polônia em setembro de 1939. A Batalha da Inglaterra, no verão de 1940, mostrou simultaneamente as virtudes e os limites do avião. A injeção direta de combustível do DB600 proporcionava uma vantagem tática concreta. Em manobras de mergulho negativo, quando o avião empurra o nariz para baixo com força, o motor do Bf-109 continuava funcionando sem interrupção, enquanto os Spitfire e Hurricane britânicos com carburador convencional perdiam potência durante alguns segundos críticos. O piloto alemão podia escapar com um simples empurrão do nariz para a frente que os ingleses não podiam seguir imediatamente. Mas o raio de ação do Bf-109E era de apenas 660 km, insuficiente para proporcionar escolta prolongada sobre o sul da Inglaterra. Os pilotos chegavam à costa inglesa com tempo limitado antes de terem de regressar por combustível e estavam conscientes em todo momento do contador que corria contra eles. O Bf-109F, introduzido em 1941, foi a versão que muitos pilotos veteranos consideraram a mais equilibrada de toda a série. Com uma reforma aerodinâmica profunda e o DB601E aprimorado, o Friedrich atingia 623 km por hora e combinava velocidade, agilidade e potência de fogo em uma proporção que esses pilotos descreviam de forma consistente como perfeita. A versão G, o Gustav, foi a mais produzida, com mais de 24 mil unidades construídas. Para compensar as melhorias dos adversários, incorporou o injetor GM, um dióxido nitroso para manter o rendimento a altitudes superiores a 8.000 metros, e a injeção MW50 de mistura água-metanol para obter potência extra nos segundos críticos do combate. Cada melhoria adicionava peso e complexidade, e o Gustav herdou e amplificou o problema original do design que mais vidas custou à Luftwaffe a partir de 1943. O trem de pouso do Bf-109 tinha uma via de apenas 2,05 metros. A distância entre as duas rodas no solo, com um ângulo de inclinação pronunciado que tornava o avião instável durante a decolagem e o pouso. A partir de 1943, os esquadrões de caça alemães encheram-se de pilotos jovens com programas de treinamento cortados drasticamente para compensar as perdas da frente. Os instrutores das Jagdschulen, as escolas de caça, documentavam com crescente alarme os acidentes de decolagem e pouso que inutilizavam aviões e pilotos que nunca chegavam a ver o adversário. O Bf-109 serviu em todos os teatros de operações alemães, desde os fiordes da Noruega até o deserto da Líbia, e combateu até o último dia da guerra com pilotos que o conheciam desde a Espanha em 1937 e com pilotos que nunca tinham voado outra coisa. Em outubro de 1943, o tenente Dom Gentile, do 336º Esquadrão de Caça da USAAF, um dos ases mais condecorados da frente europeia, escreveu uma avaliação direta do FW-190 para o Manual Tático da 8ª Força Aérea. A frase central era esta: quando um FW-190 decide atacar e tem a posição, não há manobra que o detenha. É preciso evitar a posição desde o princípio. A primeira aparição do FW-190 sobre a frente ocidental em setembro de 1941 produziu um efeito que poucas inovações tecnológicas alcançam na guerra: surpresa estratégica completa. A RAF, com o Spitfire Mk5 como avião de linha principal, não tinha naquele momento nada que pudesse se igualar ao novo caça alemão em velocidade horizontal, velocidade de mergulho, velocidade de rolamento, nem em potência de fogo. Os comandantes de caça britânicos enviaram relatórios urgentes ao Ministério do Ar.
A resposta foi que a RAF não poderia se igualar ao FW-190 até que o Spitfire Mk9 com o motor Merlin 61 estivesse disponível em quantidade, e isso levaria quase um ano. Kurt Tank, o chefe de design da Focke-Wulf, tinha tomado uma decisão que o diferenciava de todos os outros designers de caças alemães. Escolheu o motor radial BMW 801 quando a tendência geral preferia os motores em linha. A escolha era deliberada e defendida com argumentos concretos. Os radiais eram mais resistentes aos impactos de combate porque os seus cilindros, distribuídos em círculo ao redor do virabrequim, podiam perder alguns e continuar funcionando. Eram mais simples de manter em campo porque não precisavam do sistema de refrigeração líquida que tornava o Bf-109 vulnerável a danos menores. A gestão do motor era a grande inovação ergonômica do FW-190. Um dispositivo eletromecânico chamado comando Gerette ajustava automaticamente a mistura de combustível, a pressão do turbocompressor e o passo das pás da hélice em função da posição do acelerador. O piloto movia a alavanca de gás e o sistema fazia o resto. Em um combate onde os pilotos do Bf-109 deviam gerenciar vários parâmetros técnicos simultaneamente sob pressão extrema, os do FW-190 podiam concentrar-se exclusivamente na tática de voo. Tank tinha desenhado uma relação entre piloto e máquina que a ergonomia aeronáutica do pós-guerra levaria anos para se igualar de forma sistemática. O armamento era o outro diferenciador principal. A variante A8, a mais produzida da série com mais de 6.500 unidades construídas, montava 4 canhões MG-150 e 1/20 de 20 mm, 2 metralhadoras de 7,90 e 2 mm no nariz e 2 canhões adicionais de 20 mm sob as asas exteriores. 6 bocas de fogo no total. As análises da Jagdwaffe determinaram que 3 segundos de fogo centrado com o armamento completo do A8 bastavam para destruir um B-17 Flying Fortress com alta probabilidade. O FW-190 converteu-se no principal instrumento da defesa do Reich contra os bombardeios da USSAAF, com os pilotos das Sturmgruppen obrigados por ordem tática a aproximar-se a menos de 200 metros antes de disparar. A variante D9, o Dora 9, introduzida em agosto de 1944, foi a resposta técnica ao Spitfire Mk14 e ao P-50 e um Mustang. Tank substituiu o BMW 801 pelo Junkers Jumo 213A, um motor de 12 cilindros em V refrigerado por líquido. O Dora atingia 686 km por hora, a 6.600 metros. Os pilotos alemães que o voaram descreveram-no de forma consistente como o melhor caça de hélice alemão de toda a guerra. Adolf Galland, depois de voar um Dora 9 em janeiro de 1945, declarou que por fim tinham algo com que combater de igual para igual diante dos adversários aliados. O problema era o de sempre nesses últimos meses. Não havia Dora 9 suficientes, não havia combustível suficiente, não havia pilotos treinados suficientes para explorá-lo. Produziram-se aproximadamente 20.000 FW-190 em todas as suas variantes entre 1940 e 1945. O FW-190 foi o único caça alemão de toda a guerra que manteve a capacidade de surpreender os aliados desde a sua aparição em 1941 até o seu último dia de combate. O capitão Helmut Wells, oficial de infantaria do 4º Regimento Alemão em Stalingrado, descreveu em suas memórias de 1959 o que chamou de a guerra dentro da guerra. Cada edifício era uma posição, cada escada um campo de batalha, cada porão uma fortaleza que devia ser tomada quarto por quarto com granadas e pistolas. A artilharia convencional era inútil porque os edifícios absorviam os impactos diretos com uma inércia que os projéteis de 75 mm apenas perturbavam. O que se necessitava, escreveu Wells, era algo que convertesse um edifício em pó de um só golpe. O Sturm Tiger foi exatamente isso.
desenvolvido a partir das lições de Stalingrado e dos combates urbanos na Sicília em 1943, o Sturmörserwagen 606-4 respondia a uma pergunta concreta que o combate de rua tinha proposto sem resposta. Como destruir posições inimigas fortemente entrincheiradas em estruturas de alvenaria sem expor a infantaria ao fogo de franco-atiradores e sem depender de artilharia de campanha que requeria posições fixas e tempos de resposta lentos. A empresa Auket desenvolveu o veículo ao longo de 1943 sobre o chassi modificado do Tiger I. O motor foi trasladado ao centro do veículo para criar espaço para o sistema de carga da arma principal. Essa arma era o RW-61 de 380 mm, uma adaptação dos lançadores antissubmarinos da Kriegsmarine que a Armada tinha desenvolvido para lançar cargas de profundidade contra submarinos. O projétil foguete pesava 330 kg, dos quais 125 eram explosivo de alta potência. Um impacto direto sobre um edifício de 4 andares de alvenaria equivalia, segundo os testes realizados em Hillersleben em junho de 1943, à detonação simultânea de 300 bombas de mão. A onda de pressão desmoronava estruturas adjacentes que não tinham recebido o impacto direto. O cráter, em terreno aberto, media entre 4 e 5 metros de profundidade e 10 de diâmetro. Manipular um projétil de 330 kg dentro de um veículo blindado era um problema de engenharia que o design do Sturm Tiger resolveu de forma elegante. Uma grua de 2,5 toneladas montada na cobertura traseira, acionada hidraulicamente desde o interior, transferia os projéteis desde veículos de suprimento externos até a culatra sem expor a tripulação ao fogo exterior. Dentro do veículo, um carro de carga sobre trilhos trasladava o projétil desde as estantes de armazenamento até a culatra. O processo completo de carga demorava aproximadamente 10 minutos, o que fixava a cadência de fogo máxima em cerca de 6 disparos por hora em condições ideais. Não era uma arma de supressão contínua. Era um demolidor de alta precisão com recarga lenta e efeito definitivo. A superestrutura tinha blindagem frontal de 150 mm. O peso total atingia 65 toneladas. O campo de tiro do RW-61 era estreito, de 0 a 85 graus de elevação e 10 graus a cada lado da linha central do veículo, e para objetivos fora desse arco era necessário mover o Sturm Tiger inteiro. O primeiro desdobramento operacional foi durante o esmagamento do Levante de Varsóvia em agosto e setembro de 1944. O Armia Krajowa polonês tinha convertido Varsóvia em uma rede de posições defensivas com túneis sob os bueiros, franco-atiradores em campanários e ninhos de metralhadora em cada cruzamento. Os Sturm Tiger da primeira Sturmmörser Compagnie foram empregados para demolir sistematicamente os blocos de edifícios com maior densidade de resistência. O efeito tático era definitivo. Não havia posição que resistisse a um impacto direto do RW-61. O custo para a população civil polonesa presa nos edifícios circundantes foi catastrófico. Os relatórios do Obergruppenführer, esse Erich von den Bachzelewski, que comandou a operação, citavam o Sturm Tiger como a arma mais eficaz para neutralizar os pontos de resistência urbana mais sólidos. Apenas 18 Sturm Tiger chegaram a ser construídos na planta da Auket em Berlim-Spandau a partir de chassi de Tiger, recuperados de combate e reparados. A cifra exígua reflete tanto os limites da indústria alemã em 1944 como o reconhecimento de que era uma arma especializada para um tipo de combate que a Alemanha esperava não necessitar. Em outubro de 1941, em algum ponto entre Briansk e Orel, uma coluna do 4º Grupo Panzer alemão encontrou uma concentração de T-34 soviéticos que não retrocedia. Os Panzer III abriram fogo a 600 metros. Os projéteis ricocheteavam na blindagem inclinada do T-34. O canhão de 50 mm do Panzer III, perfeitamente eficaz contra os blindados soviéticos de anos anteriores, carecia de poder de penetração frente à geometria que os engenheiros de Kharkov tinham incorporado ao T-34. A blindagem inclinada não era simplesmente mais grossa.
A inclinação fazia com que os projéteis tendessem a desviar-se em lugar de penetrar, multiplicando a proteção real além do que a espessura nominal indicava. O general Heinz Guderian percorreu essa frente em novembro de 1941 e descreveu a experiência em seu relatório ao OKH em termos sem ambiguidade. Os russos têm um tanque que não podemos igualar com os meios atuais. A Comissão Especial de Tanques, que o OKH enviou à frente esse mesmo mês, chegou com engenheiros de MAN, Daimler-Benz e Henschel, com a instrução explícita de analisar o T-34 e recomendar como copiá-lo ou superá-lo. A equipe de Daimler-Benz propôs uma cópia funcional do T-34 com melhorias específicas em óptica e comunicações, motor diesel e suspensão adaptada. Era rápido de implementar. Hitler, que supervisionava pessoalmente os desenvolvimentos de blindados com uma microgestão que desesperava os generais, preferiu a proposta da MAN. Não uma cópia melhorada, sino um veículo que incorporasse as lições do T-34 e depois as superasse em potência de fogo e proteção. O resultado foi o Panzerkampfwagen 5 Panther. Incorporou a blindagem inclinada a 55 graus na frente do casco e da torre, superando a proteção do T-34. Superou-o em potência de fogo com o canhão KWK-42 de 75 mm, L/70, e excedeu-o em óptica com a mira binocular TZF-12A, que permitia identificar e bater objetivos a distâncias onde o T-34 ainda disparava por estimativa visual do comandante. A produção começou em novembro de 1942 na planta da MAN, em Nuremberg. O batismo de fogo em Kursk, na Operação Cidadela de 5 de julho de 1943, foi uma catástrofe técnica. Dos 200 Panther do 48º Corpo Panzer desdobrados no setor sul, aproximadamente a metade experimentaram avarias mecânicas graves nas primeiras 48 horas. O motor Maybach HL-230 superaquecia. A transmissão ZF-AK 7-200, desenhada para transmitir 700 cavalos de vapor através de um trem de rolamento que agora pesava 44 toneladas, falhava sob o estresse acumulado dos traslados noturnos em direção às posições de saída. Os incêndios no compartimento do motor, causados por conexões de combustível defeituosas nos primeiros lotes de produção, inutilizaram dezenas de veículos sem que disparassem um só projétil. O que se seguiu foi notável pela rapidez. Os engenheiros de campo identificaram as conexões de combustível defeituosas na primeira semana de combate. Speer despachou equipes técnicas diretamente à frente. As modificações se incorporaram à linha de produção. Para o outono de 1943, o Panther A era significativamente mais confiável que o Ausf. D, que tinha combatido em Kursk, e o Ausf. G, introduzido em março de 1944, era a versão mecanicamente mais robusta de toda a série. Os cerca de 6.000 Panther produzidos em total combateram em todas as frentes europeias, desde as estepes da Ucrânia até a Normandia e as Ardenas. O Sherman M4, cavalo de batalha do exército dos Estados Unidos e seus aliados, não podia penetrar a blindagem frontal do Panther a distâncias de combate normais com o canhão de 75 mm padrão. O canhão de 76 mm introduzido na variante M4 a 3,76W podia alcançá-lo a menos de 400 metros, uma distância à qual os tripulantes do Sherman raramente sobreviviam o tempo suficiente para disparar. O general Omar Bradley reconheceu em suas memórias que essa assimetria era compensada pela superioridade numérica aliada, mas não resolvida. O primeiro dia da ofensiva das Ardenas, 16 de dezembro de 1944, no setor norte do ataque, 3 tanques Sherman do 743º Batalhão Blindado Estadunidense foram destruídos em menos de 40 segundos. Nenhuma de suas tripulações chegou a identificar o agressor. O Jagd Panther, que abriu fogo desde a borda da floresta a 1.000 metros, tinha disparado 3 vezes com intervalos de 11 segundos entre cada detonação. As análises posteriores de los blindados destruídos revelaram perfurações de 94 mm de diâmetro, atravessando 76 mm de blindagem inclinada.
O primeiro relatório de inteligência aliada que documentou os danos utilizou a palavra incontestável. O Jagdpanther foi a culminação de uma filosofia que a Wehrmacht demorou anos para articular com coerência. Não um tanque de propósito geral capaz de múltiplas funções, mas sim um instrumento de destruição de blindados puro, otimizado para uma só função, construído sobre o melhor chassi disponível. A decisão de montar o PaK-43 de 88 mm L/71 sobre o casco do Panther foi adotada formalmente em outubro de 1942, quando o Heereswaffenamt aceitou a proposta de Daimler-Benz. O design eliminava a torre giratória do tanque convencional para instalar uma cabine de combate fixa de perfil baixo, com o canhão aparecendo por uma seteira com 9 graus de percurso lateral e 15 de elevação. Para apontar fora desse arco estreito, era necessário mover o veículo inteiro, o que exigia do motorista e do comandante uma coordenação da qual dependiam vidas. A compensação era total em potência de fogo. O PaK-43 que armava o Jagdpanther não era o canhão de 88 mm que tinha demolido tanques britânicos em Tobruk, nem o do Tiger I. Era uma evolução substancialmente mais longa, com um tubo de 6,3 metros que gerava uma velocidade do projétil de 1.000 metros por segundo para a munição perfurante PZGR 39/43. A essa velocidade, a 1.000 metros de distância, perfurava 190 milímetros de blindagem homogênea. A 2.000 metros, onde muitos blindados adversários nem sequer tinham localizado ainda de onde vinha o fogo, atravessava 159 milímetros. O IS-2 soviético, com seus 120 milímetros de blindagem frontal, podia ser destruído a partir de distâncias às quais seu próprio armamento não podia responder eficazmente. A produção começou em janeiro de 1944 na planta de Miag, em Brunswick. Os bombardeios aliados interromperam repetidamente o ritmo de fabricação. Apesar disso, completaram-se 415 Jagdpanther entre janeiro de 1944 e o fim da guerra. Na frente oriental, os registros de destruição documentados por unidades como o Schwer Panzerjäger Regiment 656 foram verificados contra os registros soviéticos de perdas. O tenente Alexander Kurov, comandante de um IS-2 do 7º Corpo de Tanques da Guarda, deixou nos arquivos soviéticos um testemunho que descrevia veículos alemães de silhueta baixa, que abriam fogo a mais de 2 quilômetros antes que pudesse determinar sua posição exata. O Jagdpanther era exatamente a arma que a Alemanha necessitava em 1943 para compensar sua crescente inferioridade numérica. Chegou em 1944, quando essa inferioridade já era de uma escala difícil de compensar com qualidade tática, por mais excepcional que fosse. Na primavera de 1944, a aviação aliada tinha convertido qualquer movimento de colunas alemãs à plena luz do dia em uma operação de alto risco. O Hawker Typhoon, da RAF, e o P-47 Thunderbolt, da USAAF, atacavam a baixa altitude com foguetes e canhões automáticos que podiam destruir desde um semi-lagarta até um Panther em uma só passada. O Ilyushin IL-2 soviético fazia o mesmo na frente do leste com uma sistematicidade que os comandos das divisões Panzer descreveram mais tarde como o fator que mais condicionou o ritmo de suas operações em 1944 e 1945. Os sistemas antiaéreos alemães existentes não resolviam o problema. Os Flak de 88 mm em posicionamento fixo eram letais para bombardeiros de alta altitude, mas demoravam horas para se deslocar. O Flak Panzer IV Wirbelwind e o Ostwind ofereciam mobilidade aceitável, mas seus artilheiros combatiam expostos em torres abertas sob o mesmo fogo que pretendiam neutralizar. O Flak Panzer Coelian foi a resposta mais ambiciosa a esse requerimento. Desenhado em 1944 sobre o chassi do Panther, deliberadamente escolhido para garantir que pudesse seguir o ritmo das unidades blindadas mais rápidas, montava uma torre completamente fechada com 30 milímetros de blindagem que protegia a tripulação contra a principal falha fatal de seus predecessores. Dentro da torre,
2 canhões automáticos Flak 103/38 de 37 mm em montagem dupla podiam disparar 500 projéteis por minuto em cadência combinada, com um teto efetivo de 4.800 metros contra aviões a velocidades inferiores a 600 km por hora. A direção de tiro incorporava um calculador analógico para estimar o ponto de interceptação do projétil, baseando-se na velocidade e direção aparente do objetivo. Disparar a um avião em movimento não equivale a apontar diretamente ao avião. É preciso calcular onde estará o avião quando o projétil chegar a essa altitude. O Coelian adicionava também um telêmetro estereoscópico para medir a distância com maior precisão que os sistemas de estimativa visual padrão, capacidades ausentes no Wirbelwind e o Ostwind. Construíram-se 2 protótipos no verão e outono de 1944. Os testes revelaram um sistema promissor com problemas técnicos resolúveis. A sincronização de cadência de fogo entre os 2 canhões e o sistema de alimentação de munição tendiam a falhar sob temperatura elevada. Os engenheiros estimaram que as correções requereriam semanas de desenvolvimento adicional, não meses. O alto comando optou por adiar a produção até resolver esses problemas, continuando enquanto isso com o Ostwind como solução provisória. Para quando os problemas do Coelian poderiam ter sido resolvidos, os bombardeios aliados sobre a indústria alemã tinham reduzido a capacidade produtiva a níveis que tornavam impossível adicionar outro veículo complexo à linha de fabricação. Na Batalha das Ardenas de dezembro de 1944, os ataques aéreos aliados a baixa altitude sobre as colunas das SS destruíram mais veículos que o fogo terrestre. O Ostwind não o evitou. O Coelian também não estava ali para tentá-lo. Em 9 de agosto de 1944, na Normandia, o tenente Philip Meachard, comandante de um Sherman Firefly do Regiment Blindé Canadien de Montreal, registrou em seu diário a descrição mais precisa e mais perturbadora do Tiger II em combate. 3 Firefly contra um deles. Primeiro disparo a 400 metros. Ricocheteou. Segundo disparo mais perto. Ricocheteou. O terceiro foi a 200 metros com ângulo oblíquo na placa lateral traseira. Isso sim penetrou, mas já tínhamos perdido 2 dos 3 tanques. Não foi uma batalha, foi uma execução em ordem inversa. O Tiger II, o Königstiger, o Rei dos Tigres, nasceu de uma decisão de janeiro de 1943. Hitler, perturbado pelos primeiros encontros com o IS-1 soviético e consciente de que o IS-2 de 122 mm estava em desenvolvimento, ordenou ao Heereswaffenamt começar o design de um sucessor do Tiger I que superasse tudo o que os soviéticos pudessem desdobrar em 1944. As empresas Henschel e Porsche apresentaram propostas. A de Henschel, mais convencional e mecanicamente mais confiável, foi selecionada. A blindagem do Tiger II era a razão de sua existência. O frontal da superestrutura atingia 150 mm inclinados a 50 graus, equivalentes em proteção balística real a mais de 230 mm de aço vertical. Os laterais do casco tinham 80 mm. Nenhum canhão de tanque aliado em serviço em 1944 podia penetrar esse frontal a distâncias de combate normais. Os registros de combate documentam casos em que Tiger II receberam dúzias de impactos no frontal sem ser penetrados, destruindo veículos inimigos a distâncias onde seus alvos não podiam responder eficazmente. O problema era o motor. O Maybach HL230 de 700 cavalos de vapor, desenhado para o Panther de 44 toneladas, devia agora mover 69,4 toneladas de aço. A potência específica resultante era de 10,1 cavalos por tonelada, o limite inferior do tecnicamente aceitável para um veículo de combate. A velocidade máxima em estrada era de 41,5 km por hora. Mas em condições reais de campanha raramente se superavam os 30 km por hora de forma sustentada. O consumo de combustível era o outro fator limitante. Em estrada, o Tiger II consumia entre 550 e 700 litros por cada 100 km. Em campo, o consumo podia triplicar, com a aviação aliada atacando sistematicamente as instalações de refino e os depósitos de combustível alemães desde o verão de 1944.
Muitas unidades equipadas com Tiger II recebiam dotações que cobriam menos da metade de suas necessidades operacionais. As Ardenas mostraram o extremo mais claro dessa limitação. O Kampfgruppe Peiper, da 1ª Divisão SS Panzer, avançou com Tiger II e Panther até ficar sem combustível na região belga de La Gleize e abandonou seus veículos intactos porque não havia forma de movê-los. O Tiger II era uma fortaleza em terra, mas as fortalezas necessitam de linhas de suprimento. Produziram-se 489 Tiger II entre janeiro de 1944 e o fim da guerra. Na frente ocidental, foi o veículo que mais temeram os comandantes de blindados aliados, não por seu número, mas sim porque cada encontro produzia perdas desproporcionais até que aprenderam a flanqueá-lo, isolá-lo e esperar a que os problemas mecânicos ou a falta de combustível fizessem o trabalho que os projéteis não podiam fazer de frente. Em 13 de maio de 1940, nos arredores de Dinant, o general Erwin Rommel observava de seu SDK FZ 251-3 de comando como as primeiras unidades da 7ª Divisão Panzer cruzavam o rio Mosa sob fogo. O que tornava possível a coordenação que Rommel supervisionava nesse momento era o sistema de comunicações integrado nesse veículo. 3 rádios diferentes operando simultaneamente. A FUG 8 de 30 watts para comunicações com o quartel-general de divisão. A FUG 7 de 20 watts para contato direto com a aviação de apoio próximo. A FUG 5 para comunicações táticas locais com os veículos do próprio setor. A Blitzkrieg não foi apenas uma ideia tática sobre a velocidade e a concentração. Foi, em boa medida, um problema de engenharia de comunicações que o SDK-FZ 251 resolveu. O Sonderkraftfahrzeug 251 foi desenvolvido pela Hanomag desde 1938 como veículo de transporte padrão das divisões de Panzergrenadiere, a infantaria mecanizada que devia operar em coordenação íntima com os blindados. O design adotou a configuração semi-lagarta, direção mediante rodas dianteiras convencionais para a manobrabilidade em estrada, tração e suporte de peso principais mediante o trem de lagartas traseiro. Esta combinação permitia cruzar terrenos que inutilizavam os caminhões convencionais sem chegar ao peso e à complexidade mecânica de um veículo completamente de lagartas. A versão básica, o SDK-FZ 251-1, transportava 9 soldados de infantaria mais tripulação em um compartimento traseiro semi-aberto com blindagem de 14,5 milímetros. Essa blindagem não era suficiente contra fogo de armas de infantaria a distâncias curtas, mas protegia eficazmente contra fragmentos de artilharia e metralha que, na maioria dos combates, representavam o maior perigo para a infantaria em movimento. O que converteu o SDK-FZ 251 em um dos veículos mais influentes da guerra foi a proliferação de variantes especializadas desenvolvidas sobre a mesma plataforma. O 251-9, conhecido como Stummel, integrava um obuseiro curto de 75 mm para apoio de fogo direto à infantaria que desembarcava. O 251-16 portava 2 lança-chamas para desalojar posições entrincheiradas em vegetação densa ou estruturas. O 251-17 montava o canhão antiaéreo de 20 mm Flak 38 em plataforma giratória. O 251-20, desenvolvido em 1944 como parte do sistema de combate noturno Sperber, portava um projetor infravermelho de 600 mm que iluminava o campo de batalha com luz invisível ao olho humano, mas detectável pelos visores FG 1250 instalados em Panzer modificados. Nos testes de campo durante o outono de 1944, o sistema permitiu a esses Panzer detectar alvos a 200 metros em escuridão completa. Era o primeiro sistema de combate noturno integrado da história militar. Heinz Guderian, que tinha desenhado intelectualmente a Blitzkrieg como doutrina, coordenou as operações dos Panzergruppen a partir de veículos do tipo 251-3 durante a queda da França em 1940. A velocidade com que as decisões se transmitiam e executavam era inseparável da velocidade com que o 251-3 permitia comunicá-las.
A produção total atingiu as 15.252 unidades em todas as variantes entre 1939 e 1945, o que o converteu no semi-lagarta mais produzido da guerra. Os exércitos aliados capturaram esse DKFZ-251 em quantidade durante a retirada alemã de 1944 e 1945. Seus engenheiros chegaram a conclusões que informaram diretamente o desenvolvimento do M113 estadunidense e do BTR-50 soviético no pós-guerra. Em abril de 1945, os soldados do Terceiro Exército dos Estados Unidos entraram na planta de Gotha, em Friedrich-Roda, e encontraram algo que nenhum sabia como classificar. Não era um avião convencional. Era uma asa, uma única superfície de madeira e aço sem fuselagem nem cauda, com 2 motores enterrados em seu interior e uma cabine de piloto integrada na curvatura central. Os engenheiros da equipe de inteligência técnica que o analisaram durante os dias seguintes enviaram a Washington um telegrama de avaliação com uma única palavra: extraordinário. O Horten HO-229 nasceu da obsessão de 3 décadas de Heimar Horten com a asa voadora pura. Desde os anos 30, Heimar e seu irmão Walter construíram planadores do HO-1 ao HO-6 que demonstravam uma ideia central. Eliminar a fuselagem e a cauda eliminava toda a resistência aerodinâmica parasitária desses elementos, melhorando a eficiência de forma radical. Um avião convencional arrasta consigo a resistência da fuselagem, do empenagem, das uniões entre superfícies. Uma asa voadora pura não tem nada disso. A burocracia da Luftwaffe escutou os Horten com ceticismo continuado durante anos, até que a urgência de 1944 mudou as regras. Göring emitiu a especificação conhecida como os 3x1000, um avião capaz de transportar 1.000 kg de bombas a 1.000 km por hora com um raio de ação de 1.000 km. Nenhum design convencional podia cumpri-la. O dos Horten, sim, sobre o papel. O HO-229V1, primeiro protótipo planador sem motor, voou em março de 1944 e demonstrou características manejáveis para uma configuração tão radical. O HO-229V2, equipado com 2 motores, Junkers. Jumo 004B realizou seu primeiro voo em dezembro de 1944. O piloto de testes, Erwin Ziller, reportou velocidades próximas aos 800 km por hora e um comportamento geral que superava suas expectativas. Em fevereiro de 1945, Ziller morreu quando um dos motores falhou durante um teste e o avião se acidentou perto de Oranienburg. Era o piloto mais qualificado do programa. Não havia nem tempo nem pessoa para substituí-lo. O que nem Ziller nem os Horten documentaram explicitamente em termos de design furtivo era que a estrutura da asa incorporava propriedades que dificultavam a detecção radar. O núcleo estrutural misturava carvão pulverizado com adesivo, um composto que absorvia parcialmente as ondas radar centimétricas. A silhueta plana da asa apresentava uma seção transversal intrinsecamente reduzida, e os motores enterrados no interior, sem nacelles externas, não geravam as reflexões que delatavam os aviões convencionais. Os testes realizados pela Northrop Grumman em 2008 com uma réplica confirmaram que o HO-229 teria reduzido significativamente sua detecção nos sistemas radar aliados da época, especialmente a baixa altitude. Em 1944, os engenheiros alemães não dispunham de uma ciência formal do sigilo radar, mas tinham chegado a conclusões similares a partir de um ângulo completamente diferente. Göring ordenou a produção em série sob o nome Gotha Go 229, com 40 unidades de pré-produção previstas. Nada se materializou. O V3, quase terminado em Friedrich-Roda, foi o único sobrevivente transladado para os Estados Unidos. Hoje se encontra no Udvar-Hazy Center do Smithsonian Institution em processo de restauração. É o único exemplo físico de uma filosofia de design que o mundo demoraria 40 anos para redescobrir formalmente. Os princípios da asa voadora com assinatura radar reduzida, que
que os engenheiros do B-2 Spirit investigaram décadas depois eram os mesmos que Heimar Horten tinha implementado parcialmente em um hangar da Alemanha em guerra. 69 dias. Esse é o tempo que transcorreu entre a aprovação oficial do programa RE-162 em setembro de 1944 e o primeiro voo do protótipo em 6 de dezembro daquele ano. Nenhum avião de combate à reação passou da especificação ao voo em um tempo comparável, antes nem depois. O Ministério da Aviação do Reich tinha emitido em setembro de 1944 uma especificação que teria parecido impossível 2 anos antes. Um caça à reação construído principalmente com madeira e alumínio em folha, pilotável por jovens com mínimo treinamento e produzível em números massivos. Ernst Heinkel respondeu em 4 dias com um design de fuselagem quase circular com o motor BMW 003 montado em nacelle dorsal sobre a fuselagem, uma configuração incomum que evitava a complexidade de integrar o motor no interior e reduzia o risco de incêndio diante de uma falha do mesmo. As asas de construção em madeira, para conservar o alumínio estratégico que escasseava, tinham flecha moderada. O armamento padrão era de 2 canhões MG-150 e 1/20 de 20 mm no nariz. Velocidade máxima, 840 km por hora a 6.000 metros, superior ao ME-262 a essa altitude. Taxa de subida, 23,5 metros por segundo, comparável com os melhores caças do pós-guerra imediato. Os problemas eram graves e alguns diretamente letais. A cola utilizada nas asas de madeira resultou instável sob temperatura e umidade extremas. Nos primeiros meses de operação, vários casos de desprendimento do bordo de ataque da asa em voo a alta velocidade causaram acidentes mortais antes que modificações estruturais de emergência resolvessem o problema nas unidades de produção posteriores. O BMW 003 respondia com lentidão às mudanças de aceleração abaixo de 300 km por hora, uma condição crítica durante a aproximação para o pouso. Vários pilotos morreram quando, na manobra de go-around, quando se decide abortar um pouso e voltar a subir, aumentaram a potência muito bruscamente e o avião respondeu com um balanço violento e irrecuperável a baixa altitude. O programa Volksjäger, o caça do povo, previa que o RE-162 seria pilotado por jovens das juventudes hitleristas com algumas poucas horas de instrução sobre planadores. Os pilotos e instrutores da Luftwaffe rejeitaram a ideia com a firmeza de quem sabia que o RE-162 requeria destreza real para operar-se com segurança. Fabricaram-se 320 unidades para quando terminou a guerra, com 800 mais em produção em diferentes plantas. A unidade operacional principal, o primeiro JG-1, começou a equipar-se com o aparelho em fevereiro de 1945 e executou um número limitado de missões de combate antes do colapso da frente. As equipes de inteligência da RAF que capturaram HE-162 intactos nos aeródromos do norte da Alemanha, em maio de 1945, enviaram suas análises com urgência. O avião tinha problemas reais, mas também tinha soluções evidentes. Com 6 meses mais de desenvolvimento, poderia ter sido uma ameaça de natureza diferente. Em 8 de setembro de 1944, às 18h43, um estrondo sem aviso prévio sacudiu o bairro de Chiswick, em Londres. Não houve alarme, não houve som de motor se aproximando. O edifício simplesmente explodiu, matando 3 pessoas e ferindo 17. Foi o primeiro impacto operacional de um V-2, o primeiro míssil balístico utilizado como arma de guerra na história. Chegava a 5.580 km por hora no momento do impacto, muito acima da velocidade do som. A explosão chegava antes que qualquer som de que algo tivesse sido disparado. O A4, designação técnica do V-2, era o resultado de anos de trabalho de Werner von Braun e sua equipe no Centro de Pesquisa de Peenemünde, na ilha de Usedom, onde os experimentos de foguetes com propelente líquido tinham começado em 1937, sob a supervisão do general Walter Dornberger. O veículo media 14 metros e pesava 12,5 toneladas no lançamento.
das quais 8,8 eram propelente, 3,9 toneladas de oxigênio líquido e 3,96 de álcool etílico a 75%. O motor queimava essa combinação em 65 segundos, acelerando o míssil desde zero até a velocidade de corte a 88 km de altitude. A cabeça de guerra levava 910 kg de explosivo amatol. O erro circular provável era de 2 a 3 km. Não era uma arma de precisão cirúrgica, mas contra um objetivo do tamanho de Londres ou Antuérpia. A imprecisão era secundária ao efeito de uma ameaça que ninguém podia interceptar nem predizer. A produção nos túneis de Nordhausen, o Mittelwerk escavado na montanha para protegê-lo do bombardeio aliado, custou pelo menos 12 mil vidas entre os prisioneiros do campo de concentração de Dora que realizavam o trabalho forçado. Morreram mais pessoas fabricando o V2 do que nos bombardeios do V2 sobre objetivos aliados. Albert Speer questionou reiteradamente a rentabilidade do programa. O V2 consumiu mais recursos do que qualquer outro projeto de armamento alemão da guerra, incluído o programa nuclear. Entre setembro de 1944 e o final de março de 1945, lançaram-se 3.172 V2 operacionais. Aproximadamente 1.054 impactaram na área de Londres, causando cerca de 2.700 mortos e mais de 6.000 feridos graves. Outros 1.600 caíram sobre Antuérpia. O efeito sobre a moral civil foi real, mas não decisivo em nenhum sentido estratégico. O que o V2 iniciou transcende qualquer medição em termos da guerra de 1944 a 1945. Von Braun e dezenas de seus engenheiros foram transladados para os Estados Unidos sob a Operação Paperclip. Os soviéticos capturaram Peenemünde e o Mittelwerk, transladaram engenheiros-chave para a URSS e utilizaram o A4 como base do foguete R-1, ponto de origem da linha que chegaria ao R-7, o míssil que lançou o Sputnik em 1957. Os foguetes Redstone, Júpiter e Saturno, 5 americanos, são também descendentes diretos da linha técnica que Von Braun e Dornberger desenvolveram em uma ilha do Báltico entre 1937 e 1944. E em julho de 1969, um foguete derivado desses princípios levou os primeiros seres humanos à Lua. Antes que existisse o LVTP-7 americano, antes do BTR-50 soviético, antes que os exércitos modernos normalizassem o veículo anfíbio de combate como elemento padrão de suas ordens de batalha, a Wehrmacht desenvolveu o Landwasserschlepper, construído pela Rheinmetall Borsig desde 1935. Foi o primeiro veículo encouraçado anfíbio pesado de tração própria operacional em qualquer exército do mundo. O nome descreve a função sem rodeios, trator anfíbio de terra e água. Era um veículo de lagartas com casco em forma de pontão que lhe proporcionava flutuabilidade inerente, propulsado na água por uma hélice traseira acionada pelo mesmo motor de terra. A transição entre locomoção terrestre e aquática era direta. O veículo entrava na água, ativava a propulsão da hélice e navegava. O motor Maybach H L120 de 300 cavalos proporcionava 18 km por hora em terra e 12,5 na água. A blindagem de 10 a 14,5 milímetros protegia contra fogo de arma pequena e metralha de artilharia leve. A capacidade principal era o reboque. Podia arrastar uma barcaça de pontões carregada com até 20 toneladas, suficiente para um Panzer 3 ou 4 completo ou uma peça de artilharia pesada com seu trator, cruzando rios de largura considerável com veículos pesados que, de outra forma, teriam necessitado de pontes de engenharia que demoravam horas para se construir sob fogo inimigo. Apenas se fabricaram 21 unidades, o que reflete que era um veículo de nicho para cenários específicos de cruzamento de rios. Os Landwasserschlepper participaram nos cruzamentos do Dnieper e outros rios soviéticos durante a Operação Barbarroja em 1941, acelerando o ritmo de avanço onde os pontões convencionais teriam criado engarrafamentos. Foram considerados explicitamente para a Operação Leão Marinho, o planejado desembarque na Grã-Bretanha que nunca se executou.
Nessa hipotética operação, teriam transportado os primeiros veículos blindados desde as barcaças até a margem sem necessidade de instalações portuárias nem praias de areia firme. Os princípios que o veículo validou, casco anfíbio, propulsão dual terra-água, capacidade de arrasto de carga pesada, são os mesmos que os exércitos modernos adotaram como padrão décadas depois. A Wehrmacht tinha chegado antes, em um número demasiado pequeno para que importasse operacionalmente, mas com uma clareza conceitual que os desenvolvimentos posteriores confirmariam. Em 24 de dezembro de 1943, no polígono de testes de Böblingen, 188 toneladas de aço rodaram pela primeira vez sobre suas próprias lagartas. Era o Panzerkampfwagen 8 Maus, o maior tanque de combate jamais construído. O nome, Camundongo em alemão, era irônico de uma forma que Ferdinand Porsche, seu criador, talvez não calculou totalmente. Hitler tinha encomendado o projeto em 1942 com a instrução de criar um veículo absolutamente impenetrável, capaz de romper qualquer posição defensiva. Albert Speer, seu ministro de armamentos, recebeu a notícia da primeira rodagem com a preocupação de quem sabia que o projeto consumia recursos sem uma justificativa operacional que o Maus nunca poderia proporcionar. A blindagem não tinha precedentes em nenhum veículo terrestre. 200 milímetros na frente do casco, 180 milímetros nas laterais, 240 milímetros na frente da torre. Para colocá-lo em perspectiva, o Tiger II, o tanque pesado alemão mais protegido em serviço ativo, tinha 150 milímetros na frente da superestrutura. O Maus tinha um terço a mais, com uma inclinação adicional que multiplicava a proteção balística real. Nenhum canhão de tanque ou antitanque aliado em serviço em 1944 podia penetrar essa frente a nenhuma distância de combate prática. O armamento era igualmente extremo. O canhão KWK-44 de 128 mm, L/55 podia destruir qualquer tanque aliado a mais de 3.500 metros, acompanhado por um canhão coaxial de 75 mm para objetivos secundários. Com o motor Daimler-Benz MB509 de 1.080 cavalos de vapor, derivado de um motor de aviação, a potência específica do Maus era de 6,4 cavalos por tonelada. Velocidade máxima em estrada, 20 km por hora. Em solo argiloso ou campos arados, o veículo afundava sob sua própria pressão de contato ao solo antes de avançar distâncias significativas. Não podia cruzar praticamente nenhuma ponte europeia. Para cruzar rios, desenhou-se um procedimento onde o Maus avançaria pelo fundo fluvial sob um snorkel de respiração, enquanto outro Maus na margem oposta lhe fornecia energia elétrica através de um cabo submergido para alimentar os motores de tração. Uma operação que requeria horas de preparação técnica por cada cruzamento. Speer cancelou a produção em série em 1944. Construíram-se 2 protótipos. Quando em abril de 1945 as tropas soviéticas avançavam sobre o polígono de Kummersdorf, o pessoal alemão destruiu deliberadamente ambos para evitar sua captura. Os soviéticos encontraram os restos, combinaram as partes sobreviventes dos 2 protótipos e reconstruíram um exemplar que hoje se exibe no Museu de Blindados de Kubinka, perto de Moscou. O análise técnico soviético foi contundente. Mobilidade tática insuficiente para qualquer operação real, logística impossível de sustentar em campo, vulnerabilidade total à aviação. Cada tonelada de aço do Maus era uma tonelada que não chegou aos Panther e os Jagdpanther que a Alemanha sim necessitava e que os aliados temiam encontrar. Em 1942, quando a Wehrmacht ainda avançava sobre Stalingrado, o engenheiro Heinrich Ernst Knipkamp argumentou ante o Heereswaffenamt que o sistema blindado alemão estava a ponto de colapsar sob o peso de sua própria complexidade. Demasiadas plataformas diferentes, demasiadas peças de reposição incompatíveis entre veículos que faziam tarefas similares, demasiados processos de fabricação paralelos que consumiam recursos escassos sem produzir economias de escala. Uma peça de reposição do Tiger I não servia em um Panther, que por sua vez não compartilhava componentes com o Panzer IV. Cada divisão encouraçada levava consigo uma logística de reposições multiplicada.
A solução de Knipkamp era uma família de chassi padronizados dos quais derivar múltiplos veículos de combate, simplificando fabricação, logística e manutenção em campo. Era um argumento tecnicamente sólido, que chegava 2 anos tarde sobre uma base industrial que o bombardeio estratégico aliado começava a desmantelar metodicamente. O E-100 era a classe máxima dessa família, projetado entre 130 e 140 toneladas. A Adlerwerke de Frankfurt recebeu o encargo. O resultado era um veículo de 10,27 metros de comprimento e 4,48 de largura. O frontal do casco atingia 200 milímetros de blindagem. A torre, desenhada para o canhão KW-K44 de 128 milímetros L/55, o mesmo previsto para o Maus, tinha 240 milímetros na frente. Nenhuma arma antitanque aliada em serviço podia penetrar esse frontal. O sistema de rolamento de lagartas periférico que Knipkamp desenhou para distribuir o peso excepcional colocava as rodas em posição externa, simplificando a manutenção em campo em relação ao complexo entrelaçamento intercalado do Panther e do Tiger II. A largura resultante, contudo, superava a maioria das pontes europeias, o que teria exigido engenharia especializada de travessia para quase qualquer movimento estratégico real. Não era um obstáculo técnico menor. Na Europa Ocidental, onde os rios marcam os grandes eixos de avanço e retirada, um veículo que não pode cruzar uma ponte convencional não é uma arma tática, mas sim um elemento fixo, vulnerável a qualquer operação de flanqueamento. O protótipo estava a 40% de sua construção quando tropas britânicas do 6º Grupo de Comandos o encontraram em Haustenbeck, perto de Paderborn, em maio de 1945. O chassi e o motor estavam instalados, a torre e o armamento não. Os engenheiros do Royal Armoured Corps que o inspecionaram calcularam que o Maybach HL 230 de 700 cavalos de vapor, idêntico ao do Panther de 44 toneladas, geraria uma potência específica de apenas 5 cavalos por tonelada para mover 140 toneladas. O Panther tinha 16 cavalos por tonelada, o Tiger II tinha 10,1. O I-100 teria tido 5, a metade do mínimo operacional aceitável. Uma avaria na transmissão teria significado o abandono imediato do veículo. Nenhuma equipe de recuperação de campo podia evacuar 140 toneladas com os meios disponíveis nas unidades de primeira linha. O que o programa E demonstrou involuntariamente é que a racionalização que Knipkamp propôs teria sido uma necessidade real desde 1942, mas chegou quando a base industrial já não podia responder. Hitler tinha rejeitado em 1942 e 1943 propostas de padronização que teriam melhorado a produção em dezenas de milhares de veículos mais leves, mais confiáveis e mais fáceis de manter, priorizando em contrapartida os projetos de blindados extremos que capturavam sua atenção. A boa ideia técnica de Knipkamp nunca teve a oportunidade de demonstrar se teria funcionado em escala, sepultada sob o mesmo desordem institucional que pretendia resolver. Há ideias que são demasiado grandes para ser descartadas sem análise e demasiado impossíveis para ser tomadas a sério. O Landkreuzer P-1000 Rat, proposto em junho de 1942 pelo engenheiro naval Eduard Grote ante o Heereswaffenamt e revisado pessoalmente por Hitler, ocupou esse território durante quase um ano antes de que Albert Speer o cancelasse em 1943. Não se construiu nenhum componente real. Existiu como cálculos em papel, como modelos preliminares e como conversas nos gabinetes do Ministério de Armamentos. Com um peso projetado de 1.000 toneladas métricas e dimensões de 35 metros de comprimento, 14 de largura e 11 de altura, o Rat teria sido o veículo de combate terrestre maior jamais proposto seriamente por qualquer exército na história. O armamento principal consistiria em 2 canhões SKC-34 de 280 milímetros, os mesmos que armavam os encouraçados Scharnhorst e Gneisenau, montados em uma torre naval adaptada. Como armamento secundário, canhões de 128 milímetros e de 20 milímetros e possivelmente tubos lança-torpedos de 533 milímetros para uso contra embarcações em cruzamentos de rios.
A propulsão requeria 8 motores, MAN V12 de 2.000 cavalos cada um, para uma potência total de 16.000 cavalos, com velocidade máxima projetada de 40 km por hora em estrada. A tripulação necessária se estimava entre 20 e 41 pessoas, segundo os sistemas ativos simultaneamente. Os engenheiros que analisaram o projeto identificaram os problemas com rapidez. O peso de 1.000 toneladas geraria uma pressão de solo que afundaria o RAT em qualquer terreno úmido antes de percorrer poucos quilômetros. Cruzar rios era impossível sem engenharia especializada de vários dias. A rede de estradas e pontes europeias não podia suportar sua passagem. E diante da aviação aliada, que em 1943 estabelecia superioridade crescente sobre a Europa Ocidental, um veículo de 35 metros a 40 km por hora seria um objetivo destruível por um esquadrão de bombardeiros em uma só missão. Speer cancelou o projeto precisamente por estas razões, em uma das poucas decisões do programa de armamentos alemão, onde a racionalidade técnica prevaleceu sem resistência política notável. Entre o ME-262 e o RAT está o arco completo do armamento alemão da Segunda Guerra Mundial. Nesse arco estão o Panther, o V2, o HO-200 e 29 e o Coelian. Projetos reais, alguns deles extraordinariamente avançados, todos insuficientes para inverter o curso de uma guerra que a Alemanha estava perdendo desde Stalingrado por razões que nenhuma arma individual podia resolver. O déficit não era de engenho técnico, era de tempo, de materiais, de combustível, de pilotos e tripulações treinadas, de capacidade industrial não submetida a bombardeio sistemático. O RAT não é a história de uma arma. É a história dos limites do pensamento de armamentos quando opera desconectado da realidade operacional. Quando a engenharia calcula o que o metal pode sustentar sem se perguntar se o solo pode suportar o metal, se as pontes permitem a passagem, se o combustível pode chegar, se o inimigo tem aviação. O espectro dos veículos alemães começou com o ME-262, que existiu e mudou a história da aviação para sempre. Terminou aqui no papel com um cruzeiro terrestre de 1.000 toneladas que nunca rodou. Entre ambos extremos jaz a história mais completa do que é possível quando a genialidade técnica e a irracionalidade estratégica convivem no mesmo regime.